Por favor, aceitem simbolicamente um brinde deste chimarrão, com o convite da participação de todos e de todas até o fim do nosso programa, deste chimarrão ponto com Dom Orvandil, para tratarmos desse assunto de extremo interesse com respeito ao futuro, já o presente, mas principalmente o futuro da humanidade no planeta Terra, nos incluindo, é claro. Com esse brinde de chimarrão, convido vocês a se lembrarem sempre de darem likes aqui. Embora a palavra like em inglês queira dizer gosto, prazer, ela se refere aqui no canal à consciência da solidariedade, do apoio a este movimento que fazemos aqui, esta luta que fazemos aqui, somando-nos a todas que o povo faz no Brasil pela libertação definitiva da injustiça. Esses likes aqui têm uma importância singular e especial, juntamente com as inscrições de vocês aqui no canal, também com a ativação do sininho para receber as notificações e os comentários de vocês. Eu tenho analisado comentários que vocês fazem aqui, porque são sempre contributivos, são propositivos, são importantes para o nosso canal, que ouve o nosso povo e fala com o nosso povo. E também de compartilhar os nossos vídeos, por favor, é muito importante isso. É uma forma de chamar as pessoas para conhecerem o canal e aqui permanecerem como membros da nossa comunidade de Cartas Proféticas. O tema de hoje é por demais fundamental, porque sabemos que o planeta Terra é muito menor do que nós imaginávamos há algumas décadas. E ele é finito, ele é esgotável. E assim como vamos com esse modelo de saque, de esgotamento, de roubo do planeta, nós não teremos futuro muito longo. Então, esse tema de hoje é significativo. Ele se baseia, e quero alertar isso principalmente ao YouTube, se baseia num bate-papo de altíssimo nível entre o jornalista Leonardo Atushi, do portal com TV e site Brasil 247, e Pepe Escobar. Este último falando desde Moscou, onde vive grandes momentos de transformações que repercutirão no mundo todo. Portanto, o que falarei aqui é com base nesta conversa de suma importância. Já direi por quê. Para vocês encontrarem, quem não viu ainda, quem não assistiu essa entrevista, esta conversa entre Leonardo Atushi e Pepe Escobar, aqui embaixo vai o link do Cartas Proféticas, onde se encontra o acesso a essa conversa. Imperdível, absolutamente imperdível. O que eles falaram ali, meu caríssimo YouTube? Eles falaram de duas coisas centrais, principalmente Pepe Escobar, absolutamente informado, que se reúne com as maiores autoridades russas, tanto do Estado russo quanto das empresas russas, e também vem se reunindo com
autoridades chinesas. Eles falam então, como eu disse, duas coisas. Primeiro, da falência, da decadência e da aniquilação desse modelo de mundo unilateral, unipolar, conduzido sob a imposição imperialista dos Estados Unidos. Esse mundo já esgotou. Esse modelo não serve mais. E eu aduzirei aqui a essa conversa de Pepe Escobar algumas coisas que ele não colocou para não comentar o comentado, né? Não falar o que foi falado. Isso vocês podem assistir lá, não preciso falar aqui eu. Nem devo cometer essa deselegância de comentar sobre quem tem tanto conhecimento desta realidade que nasce. Pepe se referiu ao encontro de Xi Jinping, presidente da China, com Vladimir Putin, presidente da Rússia, como o nascimento do mundo multipolar, do novo mundo, do novo modelo de relações entre as nações e entre os povos. O modelo mais frutífero, o modelo mais justo, o modelo em que a negociação realmente impere com respeito aos povos e às diversidades culturais. Então, vale a pena assistir, porque me parece a plena verdade do que acontece. O que direi aqui, além do que disse, e a partir do que disse Escobar, é que este mundo unipolar, construído pelos Estados Unidos, é um mundo absolutamente louco, satânico, destrutivo, psicopata, demente. Aliás, ele usa a palavra demente, que o teólogo Leonardo Boff usa muito também, com base no psicanalista do inconsciente coletivo que descobriu que nós somos ao mesmo tempo seres inteligentes, mas também somos dementes como seres humanos, como espécie humana. E os Estados Unidos é a concentração da demência, da destruição da vida no mundo. Isso é apenas constatação do que realmente ocorre. O que os Estados Unidos fazem? Os Estados Unidos prolongaram o método cruel e demente da colonização, aperfeiçoando-a com requintes imperialistas. E o que fez a colonização? A colonização se instalou nos povos chamados periféricos, no entanto, ricos territorialmente, ricos culturalmente, ricos em minerais, ricos em petróleo, água doce, madeira, etc. E escravizaram os seus povos, tornando seus povos absolutamente miseráveis, com sede ao lado de grandes extensões de lençóis d'água doce. Seus povos pobres e miseráveis em cima de poços de petróleo. Seus povos morrendo de fome, enquanto os seus territórios são cultivados com frutas, com alimentos para servirem de moeda de troca no mercado dos alimentos internacional. É um mundo absolutamente demente, com 9 milhões de pessoas morrendo de fome todos os dias, enquanto os alimentos servem como
acumulação de lucro. É realmente um mundo demente, de psicopatas, que não veem nos povos potenciais de relacionamento criativo, fraterno, colaborativo, de desenvolvimento, mas veem nos povos pessoas a serem escravizadas, dominadas pelos interesses, pelas manipulações imperialistas. Graças a isso, os Estados Unidos, nessas últimas décadas, destruíram nações de tradições intensas e ricas, como, por exemplo, o Iraque. Aquele país se desenvolvia de uma maneira ilustrativa de como deve acontecer, com menor índice de analfabetos em toda a sua história e com maior índice de doutores e pós-doutores de toda a sua história, com uma pesquisa intensa em favor da melhoria da vida do povo. Os Estados Unidos entraram lá, os seus presidentes serviram aos interesses da máquina da guerra, da máquina das empresas de infraestrutura, das empresas petrolíferas, e destruíram o Iraque através de guerras sangrentas, até a última, que acabou por matar seu próprio presidente Saddam Hussein. O que aconteceu com a Líbia? Um povo que vinha se desenvolvendo, avançando criativamente pelo deserto, tornando as terras do deserto cultiváveis, com água transportada a longas distâncias para fertilizar os solos ressequidos do deserto, fazendo da Líbia um país rico, bonito, participativo, compartilhando riquezas e com milhares de jovens estudando fora do país para adquirir know-how, conhecimento científico, tecnológico para aplicar em mais desenvolvimento no seu país. O que os Estados Unidos fizeram? Criaram primeiro a guerra híbrida do povo contra o seu presidente. Depois criaram uma guerra armada contra o governo e mataram o presidente Muammar Gaddafi. E o que aconteceu com a Líbia? Miséria, pobreza, divisão, guerras de etnias, guerras sangrentas que dilaceram o país em favor dos interesses imperialistas. E assim os Estados Unidos fazem na África, toda a África. E assim os Estados Unidos fazem na América Latina. Aqui no Brasil, o que os Estados Unidos fizeram contra nós? O tempo inteiro derrubaram governos, criaram agora essa última crise para derrubar a presidenta Dilma e depois prenderam o presidente Dilma, o presidente Lula, fizeram a tal de guerra híbrida. Sem dar um tiro, derrubaram o governo, prenderam o ex-presidente, tornaram as eleições um campo de corrupção, de manipulação, de golpe, e elegeram um psicopata para presidente da República e um Congresso Nacional absolutamente antipático aos interesses nacionais e sociais. Antes, os Estados Unidos deram um golpe militar, alimentaram o golpe militar, distribuindo dólares aqui adoidadamente para comprar simpatizantes para o golpe militar. Foram eles que derrubaram o presidente João Goulart, depois o mataram. Antes derrubaram e pressionaram de tal forma que o presidente Getúlio Vargas não aguentou e se suicidou. É isso que recebemos do imperialismo. E o imperialismo não tem, os Estados Unidos, a tal de Meca dos evangélicos, não tem escrúpulos de se aliar com o terrorismo. Assim como criou o Estado Islâmico, criou em outros lugares o terrorismo fascista e nazista, destruiu democracias burguesas para implantar o fechamento da participação popular e democrática contra os interesses do povo.
Esse é um pouco da tragédia do mundo unipolar, no mundo imperialista, que não serve mais. Agora, nem bem o presidente Lula começou a governar e o império já começa a tirar dos arquivos cadáveres como Sérgio Moro, como Beltrão Dallagnol e como outros, para tentar criar uma situação de guerra híbrida contra o presidente eleito, contra o governo organizado a partir de uma eleição sofrida, difícil, num combate feroz contra o nazismo, contra o fascismo. É isso que os Estados Unidos nos dão. É isso que os Estados Unidos oferecem ao mundo. Se juntando com, como diz Pepe Escobar, se juntando com os lacaios, com os calhordas europeus, principalmente Inglaterra, os Estados Unidos invadem o mundo, colonizam tudo o que podem, saqueiam os territórios, os povos, empobrecem as populações inteiras e as mata de fome e de sede. É isso que os Estados Unidos faz contra nós, contra a humanidade. Agora nasce um mundo novo, não mais unipolar, não mais imperialista, mas dois povos brilhantemente inteligentes, milenares, como a Rússia e a China se unem para criarem situações novas de negociação com a Eurásia, com a África. Tanto que, informa Pepe Escobar, tanto que o presidente Putin perdoou todas as dívidas dos africanos para possibilitar fôlego e recuperação das nações vilipendiadas, humilhadas pelo imperialismo que esgota todos os recursos financeiros dos povos sem possibilitar que eles se recuperem, se levantem. Este movimento da criação da relação de Rússia e China é um movimento que alude a um mundo novo, de profundo respeito aos povos, na recuperação, como eu dizia, da relação com o mundo da Eurásia, com a rota da seda, com novas tecnologias, com novas ciências, com novas possibilidades de enriquecimento de todos os povos, inclusive a nós na América Latina e em especial a nós no Brasil. Agora com a presidenta Dilma eleita e amanhã, quarta-feira, empossada presidenta do Banco do BRICS, e com a visita do presidente Lula à China, infelizmente não pôde ir por problemas de saúde, guardamos a esperança de que o presidente Lula seja coerente com este mundo que nasce. Que o presidente Lula não jamais vote em favor dos interesses dos Estados Unidos, mas a favor do mundo multipolar. O presidente Lula é jogado na parede agora para decidir e decidir corretamente. Ou então nós, no Brasil, perderemos o caminho desse novo mundo do futuro, um futuro breve que já começou, de novos polos econômicos, de novas honradez nas negociações, de mútua colaboração, de compartilhamento de riquezas e não de roubo, de saque, suborno dos povos. E eu diria até para encerrar que esse mundo multipolar precisa do apoio do Brasil, e não só do apoio, da participação do Brasil, que se beneficiará imensamente, mas não somente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não somente do seu governo. É preciso que nós, o povo, tenhamos consciência do momento que nós vivemos.
e coloquemos as mãos com todos os nossos seres nas ruas do Brasil, reivindicando, pressionando o governo para que se aprume, se calibre e se oriente por esse novo mundo, pelo mundo multipolar. Para não ficarmos para trás. Nós não queremos concorrer com nenhum povo latino-americano, mas também não queremos ficar para trás de outros que abraçarão a China, abraçarão a Rússia, abraçarão a Rota da Seda, abraçarão a Índia, as novas negociações que surgirão. Do lado de lá que começa a se agregar através do BRICS, numa outra possibilidade muito mais interessante, digna e importante para todos nós. Então, repriso, esta questão do mundo multipolar que nasce interessa ao Brasil. Mas Brasil não é somente governo Lula. Brasil não é somente Congresso Nacional. Brasil não é somente empresariado que enche o avião do presidente Lula para ir lá negociar na China. Brasil é o povo brasileiro. Brasil é a classe trabalhadora. Brasil são os homens, são as mulheres, são os negros e negras sempre explorados e jogados em condições de humilhação em nosso país mesmo. Portanto, isso interessa a nós e merece de nós um levante, merece de nós mobilização, merece de nós defesa desse projeto que deve nos envolver, que deve contar conosco, sim. Nasceu, já nasceu. Nasceu com muito sacrifício de vidas, muitos mártires, muitos heróis e muitas heroínas que se entregaram à luta sem enxergar claramente, mas enxergavam a luta como coisa digna de quem quer um novo. Em honra delas, em homenagem a eles, a elas, é que nós temos que abraçar dignamente esta luta para espantarmos, e não só espantarmos, enterrarmos definitivamente o imperialismo internacional que só desgraça os povos. Nós não precisamos das armas do imperialismo internacional. Nós não precisamos das negociatas sujas por debaixo dos panos, geradores de coisas como Jair Bolsonaro, como Sérgio Moro, como Deltan Dallagnol, como Lava Jato, e com tantos lixos que a história haverá de enterrar para explicar depois. Nós precisamos de um mundo novo de respeito aos povos. Abraços proféticos e revolucionários com muita luta e mobilização popular.